Audiobook da RDC 67 de 2007 que trata sobre as boas práticas de manipulação. Anexo: Regulamento técnico que institui as boas práticas de manipulação em farmácias. 1. Objetivos. Este regulamento técnico fixa os requisitos mínimos exigidos para o exercício das atividades de manipulação de preparações magistrais e oficinais das farmácias, desde suas instalações, equipamentos e recursos humanos, aquisição e controle da qualidade da matéria-prima, armazenamento, avaliação farmacêutica da prescrição, manipulação, fracionamento, conservação, transporte, dispensação das preparações, além da atenção farmacêutica aos usuários ou seus responsáveis, visando a garantia de sua qualidade, segurança, efetividade e promoção do seu uso seguro e racional. 3. Grupos de atividades desenvolvidas pela farmácia. Grupo 1. Manipulação de medicamentos a partir de insumos, matérias-primas, inclusive de origem vegetal. Grupo 2. Manipulação de substâncias de baixo índice terapêutico. Grupo 3. Manipulação de antibióticos, hormônios, citostáticos e substâncias sujeitas a controle especial. Grupo 4. Manipulação de produtos estéreis. Grupo 5. Manipulação de medicamentos homeopáticos. Grupo 6. Manipulação de doses unitárias e unitarização de dose de medicamentos em serviços de saúde. 5. Condições gerais. As boas práticas de manipulação em farmácias estabelecem para as farmácias os requisitos mínimos para a aquisição e controle de qualidade da matéria-prima, armazenamento, manipulação, fracionamento, conservação, transporte e dispensação de preparações magistrais e oficinais, obrigatórios à habilitação de farmácias públicas ou privadas ao exercício dessas atividades, devendo preencher os requisitos abaixo descritos e ser previamente aprovadas em inspeções sanitárias locais. A. Estar regularizada nos órgãos de vigilância sanitária competente, conforme legislação vigente. B. Atender às disposições deste regulamento técnico e dos anexos que forem aplicáveis. C. Possuir o manual de boas práticas de manipulação. D. Possuir autorização de funcionamento de empresa, expedida pela Anvisa, conforme legislação vigente. E. Possuir autorização especial, quando manipular substâncias sujeitas a controle especial. As farmácias devem seguir as exigências da legislação sobre gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde. As farmácias que mantêm filiais devem possuir laboratórios de manipulação funcionando em todas elas, não sendo permitidas filiais ou postos exclusivamente para coleta de receitas, podendo, porém, a farmácia centralizar a manipulação de determinados grupos de atividades em sua matriz ou qualquer de suas filiais, desde que atenda às exigências desta resolução. Drogarias, ervanarias e postos de medicamentos não podem captar receitas com prescrições magistrais e oficinais, bem como não é permitida a intermediação entre farmácias de diferentes empresas. É facultado à farmácia centralizar, em um de seus estabelecimentos, as atividades do controle de qualidade, sem prejuízo dos controles em processo necessários para a avaliação das preparações manipuladas. A manipulação e a dispensação de medicamentos contendo substâncias sujeitas a controle especial devem atender à legislação específica em vigor. É de responsabilidade da administração pública ou privada, responsável pela farmácia, prever e prover os recursos humanos, infraestrutura física, equipamentos e procedimentos operacionais necessários à operacionalização das suas atividades e que atendam às recomendações deste regulamento técnico e seus anexos. A licença de funcionamento, expedida pelo órgão de vigilância sanitária local, deve explicitar os grupos de atividades para os quais a farmácia está habilitada. Quando o titular da licença de funcionamento for uma unidade hospitalar ou qualquer equivalente de assistência médica, a inspeção para a concessão da licença deve levar em conta o grupo de atividade para os quais a farmácia deste estabelecimento pode ser habilitada. A farmácia pode se habilitar para executar atividades de um ou mais grupos referidos no item 3 deste regulamento, devendo cumprir todas suas disposições gerais bem como as disposições estabelecidas no anexo específicos. No caso de um medicamento se enquadrar nas características de mais de um grupo de atividades, devem ser atendidas as disposições constantes de todos os anexos envolvidos.
em caráter excepcional, considerado o interesse público, desde que comprovada a inexistência do produto no mercado e justificada tecnicamente a necessidade da manipulação, poderá a farmácia ser contratada, conforme legislação em vigor, para o atendimento de preparações magistrais e oficinais, requeridas por estabelecimentos hospitalares e congêneres. Atender requisições escritas de profissionais habilitados, de preparações utilizadas na atividade clínica ou auxiliar de diagnóstico para uso exclusivamente no estabelecimento do requerente. As preparações de que tratam os itens 5, 10,1 e 5, 10,2 deverão ser rotulados conforme descrito nos itens 12,1 e 12,2 do anexo 1 deste regulamento. Quando se tratar de atendimento não individualizado, no lugar do nome do paciente deverá constar do rótulo o nome e endereço da instituição requerente. As justificativas técnicas, os contratos e as requisições devem permanecer arquivadas na farmácia pelo prazo de 1 ano, à disposição das autoridades sanitárias. Medicamentos manipulados em farmácia de atendimento privativo de unidade hospitalar ou qualquer equivalente de assistência médica, somente podem ser utilizados em pacientes internados ou sob os cuidados da própria instituição, sendo vedada a comercialização dos mesmos. A farmácia pode transformar especialidade farmacêutica, em caráter excepcional quando da indisponibilidade da matéria-prima no mercado e ausência da especialidade na dose e concentração e ou forma farmacêutica compatíveis com as condições clínicas do paciente, de forma a adequá-la à prescrição. O procedimento descrito no item 5,12 deve ser realizado somente quando seja justificado tecnicamente ou com base em literatura científica. O medicamento obtido deve ter seu prazo de validade estabelecido conforme as disposições do item 15,4 do anexo 1. Não é permitida à farmácia a dispensação de medicamentos manipulados em substituição a medicamentos industrializados, sejam de referência, genéricos ou similares. Não é permitida a exposição ao público de produtos manipulados, com o objetivo de propaganda, publicidade ou promoção. Franquia em farmácias. Nos casos de franquia, as empresas franqueadoras são solidariamente responsáveis pela garantia dos padrões de qualidade dos produtos das franqueadas. As farmácias de empresas franqueadoras e empresas franqueadas devem atender os requisitos deste regulamento técnico e os anexos que forem aplicáveis. Deve ser firmado contrato escrito entre franqueadora e franqueada que estabeleça claramente as atribuições e responsabilidades de cada uma das partes. As análises de controle de qualidade passíveis de terceirização poderão ser realizadas pela franqueadora para as franqueadas mediante estabelecimento de contrato entre as partes. Prescrição de medicamentos manipulados. Os profissionais legalmente habilitados, respeitando os códigos de seus respectivos conselhos profissionais, são os responsáveis pela prescrição dos medicamentos de que trata este regulamento técnico e seus anexos. A prescrição do medicamento a ser manipulado deverá ser realizada em receituário próprio a ser proposto em regulamentação específica, contemplando a composição, forma farmacêutica, posologia e modo de usar. Para a dispensação de preparações magistrais contendo substâncias sujeitas a controle especial devem ser atendidas todas as demais exigências da legislação específica. Em respeito à legislação e códigos de ética vigentes, os profissionais prescritores são impedidos de prescrever fórmulas magistrais contendo código, símbolo, nome da fórmula ou nome de fantasia, cobrar ou receber qualquer vantagem pecuniária ou em produtos que o obrigue a fazer indicação de estabelecimento farmacêutico, motivo pelo qual o receituário usado não pode conter qualquer tipo de identificação ou propaganda de estabelecimento farmacêutico. No caso de haver necessidade de continuidade do tratamento, com manipulação do medicamento constante de uma prescrição por mais de uma vez, o prescritor deve indicar na receita a duração do tratamento. Responsabilidade técnica. O responsável pela manipulação, inclusive pela avaliação das prescrições, é o farmacêutico, com registro no seu respectivo Conselho Regional de Farmácia. A avaliação farmacêutica das prescrições, quanto à concentração, viabilidade e compatibilidade físico-química e farmacológica dos componentes, dose e via de administração, deve ser feita antes do início da manipulação.
Quando a dose ou posologia dos produtos prescritos ultrapassar os limites farmacológicos ou a prescrição apresentar incompatibilidade ou interações potencialmente perigosas, o farmacêutico deve solicitar confirmação expressa do profissional prescritor. Na ausência ou negativa de confirmação, a farmácia não pode aviar ou dispensar o produto. Não é permitido fazer alterações nas prescrições de medicamentos à base de substâncias incluídas nas listas constantes do Regulamento Técnico sobre Substâncias e Medicamentos sujeitos a controle especial e nas suas atualizações. A avaliação da prescrição deve observar os seguintes itens: a. Legibilidade e ausência de rasuras e emendas. b. Identificação da instituição ou do profissional prescritor com o número de registro no respectivo conselho profissional, endereço do seu consultório ou da instituição a que pertence. c. Identificação do paciente. d. Endereço residencial do paciente ou a localização do leito hospitalar para os casos de internação. e. Identificação da substância ativa segundo a denominação comum brasileira ou denominação comum internacional, concentração ou dosagem, forma farmacêutica, quantidades e respectivas unidades. f. Modo de usar ou posologia. g. Duração do tratamento. h. Assinatura e identificação do prescritor. I. Local e data da emissão. A ausência de qualquer um dos itens do 5.18,4 pode acarretar o não atendimento da prescrição. Com base nos dados da prescrição, devem ser realizados e registrados os cálculos necessários para a manipulação da formulação, observando a aplicação dos fatores de conversão, correção e equivalência, quando aplicável. Quando a prescrição contiver substâncias sujeitas a controle especial, deve atender também à legislação específica. Todo o processo de manipulação deve ser documentado, com procedimentos escritos que definam a especificidade das operações e permitam o rastreamento dos produtos. Os documentos normativos e os registros das preparações magistrais e oficinais são de propriedade exclusiva da farmácia e devem ser apresentados à autoridade sanitária, quando solicitados. Quando solicitado pelos órgãos de vigilância sanitária competentes, devem os estabelecimentos prestar as informações ou proceder à entrega de documentos, nos prazos fixados a fim de não obstar à ação de vigilância e as medidas que se fizerem necessárias. Bem pessoal, chegamos ao final deste vídeo. Obrigada e até a próxima.